Gente, olha, mais uma entrevista, mais uma com vocês, incrível. E assim, não tem como se emocionar com essa história. Vai ser difícil a gente conter as lágrimas aqui, o vídeo, todo mundo brilhando. Porque, antes deixa eu contar uma coisinha. A gente está ajudando aqui no podcast. Nós não somos profissionais da área. E ontem eu estava estudando todas as cases para ter história, para poder contar. E aí eu fui dormir 4 horas da manhã vendo os vídeos de vocês. Assim, muito legal. Em primeiro lugar, parabéns. As pessoas vão ver a entrevista de vocês, então eu não vou aproveitar de lá. Mas eu fiquei com umas dúvidas, umas curiosidades, não é nem dúvida, mas umas curiosidades. E além do parabéns, eu queria perguntar para vocês. Primeiro, Yara e Dudu, e depois eu apresento a Gabi, gente. Eu queria que você falasse daquele vídeo do TEDx que você falou que a gente não é santo, ou alguma coisa parecida com isso. Né? Você citou quase um pouquinho disso, acho que talvez não era o foco, mas eu me toquei, porque a gente fica imaginando que pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que ser Gandhi, né? Que é uma das frases que vocês têm e tal. Mas não precisa. Fala um pouquinho pra gente, se apresente para as pessoas que talvez não viram ainda, né? Mas vão ver a palestra de vocês. Mas fala um pouquinho desse vídeo lá que eu achei fantástico do TEDx. Oi, gente, eu sou Yara. Eu sou Eduardo. Nós somos os Caçadores de Bons Exemplos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Gratidão pela possibilidade de estar aqui. E gratidão para quem não está vendo, mas o Denis está com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Isso pra gente é a maior recompensa do nosso trabalho. Você ter ficado até 4 horas da manhã assistindo. Mas quando eu falo no TEDx, eu tenho 3 TEDx. Um chama Como 2 Perguntas Podem Mudar o Mundo, que conta a nossa história. O outro, e se você morresse hoje? Eu falo que eu vivo a minha vida pensando na minha morte, não como algo fúnebre. Mas será que se eu morrer hoje, eu fiz algo para mudar o mundo de alguém? O famoso legado, talvez, né? E não precisa ser algo grandioso, mas será que eu fiz algo para mudar a vida de alguém? E o terceiro, que é para fazer o bem, precisa ser perfeita? E aí eu começo a falar nesse TEDx que não precisa ser santo. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos sombra e luz. E eu me tiro minha roupa, eu me desnudo, justamente falando sobre as minhas sombras. Porque bom exemplo não é algo extraordinário. São pessoas comuns, têm trabalho, família, qualidade, defeito, mas que mesmo assim quer mudar a comunidade onde vive. Então eu vou mostrando esse lado sombra da Yara. A Yara, tem uma música da Flaira Ferro, maravilhosa, que chama Me Curar de Mim. Olá, gente. Vamos lá. Aí ela começa falando que ela é invejosa, que ela vai falando tudo de ruim, né? E eu vou falando de mim, que eu já fiz tantas coisas ruins que às vezes eu até pedi perdão para algumas pessoas, outras eu não consigo nem olhar no olho, né? Então, assim, eu já fiz muita coisa errada e continuo fazendo, mas por isso eu vou deixar de fazer o bem? Porque senão a gente acaba arrumando desculpa para não fazer. Exatamente. Quando a gente endeusa alguém, a gente está transferindo a nossa responsabilidade para aquele Deus, para aquele outro, né? Então, quando você traz essa imperfeição, que foi basicamente o que esse TEDx quis trazer, é para que as pessoas possam se identificar com o outro, né? É uma coisa interessante que antigamente, nas minhas palestras, eu sou muito intensa, quem assiste a palestra vai ver. Eu ajoelhava no palco, fantástico. Eu bato Mas no verdadeiro, peito, né? Verdadeiro. Eu batia no peito muito forte e falava assim, eu garanto que existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E aí eu vi que não. Existe muito mais pessoas indiferentes. Não são pessoas ruins, mas que são indiferentes com o problema do outro, com o sofrimento do outro. Então, para quem estiver ouvindo agora, não seja essa pessoa indiferente. Boa. A indiferença, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Quando você vira para uma pessoa, tá morrendo de fome? Eu tô bem? Não, tá tudo tranquilo. Calma. A pobreza virou paisagem, será? Olha quando a gente vê Rocinha em São Conrado, no Rio de Janeiro. Né? O IDH da África e o IDH da Rocinha, da Suíça. A Rocinha tem o IDH da África, São Conrado tem o IDH da Suíça. Imagina isso, 1 quilômetro de distância. Pobreza virou paisagem? Não. Então, quando você fala de Gandhi agora, né?
essa frase é o que nos motiva muito, seja a mudança que você quer ver no mundo. O que significa isso? Tira a bunda da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, vamos falar de solução. Para de ser telespectador, vem ser personagem da transformação que você que quer. Perfeito. Então, E a gente fala muito que não precisa de fazer nada grandioso, porque toda ação tem seu resultado aonde está acontecendo. Às vezes as pessoas nos perguntam, desses 6.600 projetos, qual que é o melhor projeto? Não existe melhor projeto. Todo projeto é bom. Ele está fazendo a transformação naquela comunidade. Desde alguém que distribui uma sopa ou comida num sinal para pessoas em situação de rua, até grandes instituições que atendem 5.000, 10.000 famílias. Cada uma está fazendo o seu papel. E quando você quer fazer algo muito grande, você não dá o primeiro passo. Você não começa a fazer o básico. E eu acho que esse TEDx especificamente me tocou bastante, porque assim, eu me cobro muito de várias coisas, profissional, pessoal, enfim. E aí a gente, talvez por ser mais gente, por se cobrar mais, a gente fica esperando estar num nível, porque eu falo assim, como que eu posso fazer alguma coisa se eu tenho que dar o exemplo, né? Então, assim, eu acho que não é por aí, né? Não. Assim, poxa, se eu tenho essa imperfeição, eu não posso ajudar alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso veio de encontro e fez a gente se questionar, por isso que eu achei fantástico esse depoimento. as desculpinhas que o ser humano conta. Exatamente. Porque é muito confortável a gente estar nesse lugar, nessa cadeira, de que não preciso fazer nada, ou quando eu tiver, né? E eu falei aqui hoje sobre isso, as desculpinhas que o ser humano tem. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Conhecemos uma faxineira, ganha menos de um salário mínimo por mês, mora no barracão de lona e atende 68 crianças. Olha lá. Precisou de dinheiro? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É as frases padrões. Exatamente. A pior dor que um ser humano pode ter, que eu contei da Cristina. Perdeu a filha abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Essa mulher tinha todas as razões do mundo para não fazer nada por ninguém. E aí ela conseguiu transformar a dor em amor e leva a cultura de paz nas comunidades violentas. Que coragem. Coragem. Que coragem. E aí o que a gente Que fala... coragem de quem? Da Cristina e de todos. E aí a gente fala sobre isso, a coragem. O que é coragem? Às vezes as pessoas acham que coragem já nasce, é um sentimento que a pessoa já nasce, aquela pessoa que vai e faz e tal. Cara, não. Coragem vem da raiz em latim cor actium, agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas por racionalizar? Sim, demais. é o que mais acontece. E não sentir. E não sentir com o coração. Sabe, tem uma história que eu acho muito legal, é que quando você junta um monte de gente para discutir alguma coisa, algum tema, cada um vai defender seu ponto de vista. Ou seja, cada um vai brigar. De alguma forma vai discutir, vai defender seu ponto de vista. Se chegar o Dudu falando assim, nesse mesmo espaço, nessa sala de reunião, com pensamentos diferentes, aquele áudio de cada um defendendo, se o Dudu chegar e falar assim, gente, por favor, vamos fazer alguma coisa porque meu filho está no hospital e ele precisa de um transplante, o que todo mundo vai fazer? Se mobilizar lá. Um bem comum. Parar de brigar. É uma causa comum. Uma causa. Uma causa. Ah, Yara, então tá, mas eu não sei qual que é a minha causa. Não tem problema. Descubra qual que é a sua causa. Não adianta uma pessoa... Sua causa é descobrir a sua causa em primeiro lugar. Descobrir a sua causa. Porque o que acontece? Não adianta uma pessoa que gosta de animal pintar a parede de casa de idosos. Não adianta uma pessoa que gosta de idosos ir brincar com crianças. Então descubra qual que é a sua causa. Meio ambiente, animal, criança, dança, idoso, música, não importa. Mas como você falou, tira o bumbum da cadeira. Tira o bumbum da né? cadeira. E vai. Segundo ponto, descobriu a sua causa, procura um projeto social que já está fazendo algo pela causa, vai aprender. Né? Terceiro ponto, cara, você já descobriu a sua causa, você já entendeu algum projeto perto, vamos potencializar esse Mergulha. projeto. Vai de cabeça. Simples assim. E aí, eu fiquei aproveitando, eu fiquei com os questionamentos, muitos, né? E uma coisa é assim, algumas experiências de vocês nessa jornada, né, ou 12 anos, né? Talvez deram errado no sentido de você estar com uma pessoa apoiando, ou um grupo, ou uma comunidade, e ela ser, talvez, ela ou a comunidade ingrata, ou alguma coisa negativa perante o esforço de vocês.
vocês talvez precisam arranjar uma motivação interna ou externa de algum lugar para que não deixar aquele coisa que teoricamente é pontual atrapalhe a motivação e o trabalho. Então, a dica que eu queria ouvir de vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo, justamente isso, olha, vocês vão enfrentar, porque eu acredito, eu não sei, posso estar errado, mas que nem tudo, né, deve ter esses contratempos, que é normal da vida, né? Sua vida é altos e baixos. Como que vocês aconselham essas pessoas a tirarem motivação de dentro, de fora, de algum ponto, para esses problemas que podem acontecer nessa jornada? Olha a palavra que você tirou, né? Motivação. Corta ela. Motivo para ação. Motivo para ação. Então, se você tiver um motivo, se você tiver uma causa e você acreditar verdadeiramente que ela pode fazer o bem para alguém, você age. Aí é que tá, descubra a sua causa. Tenha qual o motivo. Qual o motivo que eu tô aqui nessa vida? Qual o motivo que eu tô aqui? E é muito difícil de achar esse propósito, dependendo do que a pessoa realmente... Até testar todas as coisas, às vezes pode gerar um certo tempo, pode gerar até uma frustração, mas isso é super normal também. E não precisa de testar tudo. Não. Você, o que toca no seu coração? Meio ambiente, animal, criança, idoso, cultura, música, dança. Me fala. Acho que O que vier primeiro? Criança, adolescente. pronto. Criança e adolescente. Pronto, já achou o motivo. E aí É eu simples. vi uma pessoa falando, não sei se vocês já ouviram isso, que eu achei bem fantástico. Era um mentor, que você tem o propósito né? E pode ser coisas materiais. Olha, eu quero ajudar porque eu quero, enfim, ter status, ter o meu ego, ok, né? Depois tem o nós, que são aqueles próximos, família, amigos, e tem o todos nós, que aí é magnânimo. Então, se você achar, né, eu acredito pelo que você está falando, algum desses, ok, segue, porque faz, mesmo que seja eu no primeiro princípio, né, ou arrume a própria cama, daí você começa, né? A gente... Pessoal da inteligência lá do Rio Grande. Ah, boa. Mas tem uma palavrinha que responde muito e contribui muito com essa fala, que é a diferença do i e do ou. Tá. Porque muitas pessoas falam assim, ou eu ajudo a mim, ou Perfeito. eu ajudo a família, ou eu ajudo quem precisa. Não precisa ser assim. Não é o É ou. uma soma. Tira o ou. É e. É. Eu ajudo a É a mim soma. mesma e minha família biológica e as pessoas que passam pelo meu caminho. Pronto. Legal. Quando você troca o ou pelo e, você tem forças. E às vezes pode até ser o contrário. A pessoa pode iniciar querendo ajudar os outros, por exemplo, e no final ou no meio ali, ela também acaba sendo ajudada. Porque é uma troca. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. É uma frase chavão. Tem até em para-choque de caminhão. Não, mas Por que a gente não representa faz? muito. Por que a gente não faz? Se a gente já sabe disso. Fantástico. Né? E uma outra coisa, né, que você falou de motivação, talvez o que nos mantém na estrada nesses anos todos é uma fé incondicional. Mas não estou falando de religião. É uma fé porque ninguém sabe qual que é a nossa religião. Não importa, É uma fé incondicional no Criador, universo, Deus, Alá, Buda, Shiva, não sei. Não importa. É uma fé incondicional no Criador, mas principalmente na criatura. Sim. É essa fé no ser humano, de que é possível mudar. É possível mudar se a gente fizer a nossa parte. Legal. E não só um pouquinho, como eu disse. Cada um fazendo um pouquinho, a gente muda o mundo. Não, isso foi fantástico, não. A pessoa tem que fazer o pouco. melhor, mesmo que o outro ache que isso seja um pouquinho. Ok. Que é a mas visão pra do ela, outro. Mas o seu melhor, o nosso melhor hoje, for lá distribuir um sopão para pessoas em situação de rua, ok. Já é muita coisa. Já é muita coisa para você. E depois você vai, Sim, vai evoluindo. não, agora eu quero fazer mais, agora eu quero, né, buscar mais Legal, coisas. que legal. E aí uma outra questão, e aí depois eu vou citar para vocês a história dela que é incrível. Trazendo um pouquinho para o universo corporativo, né, que estamos falando de RHs, etc. Eu fiquei pensando, você fez um link, né, o que envolve as pessoas, solidariedade, os gestores, tal. Eu achei legal porque aí veio com a minha dúvida também. Mas se você pudesse dar um conselho, vocês, né, Dudu, como vocês diriam para os gestores
né, que têm as equipes, ou que podem, ou que deveriam influenciar as suas equipes a praticarem essa solidariedade. Porque eu acho que aí todo mundo ganha, né? Não só ele como indivíduo, como funcionário, como equipe, mas a empresa como um todo. Então, aí olhando para o gestor para poder disseminar isso dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Fala um pouquinho Não disso. pode ser algo vertical. Aquele olhar vertical. Eu tenho, você não tem, eu te dou. Tem que ser horizontal. Legal. Então, acho que um líder, ele deve, primeiro, identificar com os seus colaboradores, com as suas colaboradoras, o que é que move aquele ser humano. E aí, gerar grupos. Perfeito. E não vamos, a nossa empresa vai trabalhar com a causa animal. Não, porque aí é um olhar de cima, impõe. Entendi. Aí ele está interferindo naquilo que os colaboradores sentem. E interferindo, corta a palavra, fere. Fere, perfeito. E o influenciar é potencializar, porque flui, Aham. é potencializar aquilo que os colaboradores já têm. Fantástico, perfeito. Então, gestores aí que estiverem nos ouvindo, por favor, não pegue a sua empresa e fala com os seus colaboradores. Vamos pintar a quadra do lar de idosos. Não, porque isso é impor. Vamos sentar junto e vamos construir junto? Fantástico. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos conversar com as pessoas que serão envolvidas. Porque às vezes você quer me oferecer uma bala, eu não quero uma bala. Você não tá... Perfeito. Eu estou precisando de uma caneta. É a minha visão, né? Que... Então, tirar para os gestores, tirar essa visão vertical e ir para horizontal, tanto com os colaboradores quanto com o projeto que for. Fantástico. Entende? Fica a dica. Legal. E agora, por que a Gabi está aqui com a gente? Gabi, eu acabei ainda me perguntando, mas de que empresa que você é? E eu queria que você contasse aquilo que você contou pra gente. A gente falou, não, vamos junto. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que tem essa garrafinha d'água aqui? O que é essa garrafa? Ela vai contar pra gente que é uma história muito legal. Bela garrafa amarela. Garrafa amarela. Ele representa muito esse momento. Bom, eu me chamo Gabriela, eu tenho 28 anos, sou jornalista de profissão e atualmente estou trabalhando na Quest Comunicação, uma agência de marketing de Assis. E eu sou de São Paulo, meu pai foi morar lá e a gente meio que foi junto, eu, meu pai e minha mãe. E aí, só que não em paralelo, mas antes de eu morar em Assis, eu fui 10 anos voluntária em uma ONG. Infelizmente ela não existe mais, mas trabalhei com crianças, adolescentes, pintei lares de ex-moradores dependentes químicos. Em situação de rua. De situação de rua. E eu construí 6 capelas de madeira em 6 cidades diferentes no interior de São Paulo. E em uma dessas capelas, eram 4 dias, mais ou menos 60 voluntários, tudo de 15 a 30 anos, mais ou menos, uma equipe jovem. E como a gente ficava ali na comunidade, nós não tínhamos local de banho, de dormitório, de nada assim. Vocês estavam vivenciando ali. Em loco. E aí, às vezes até a locomoção, a gente dependia deles também. E aí, uma das casas que eu fui tomar banho, uma senhora, no último dia, a gente ficava 4 dias, no último dia, no dia da inauguração, ela foi, depois da missa, porque fazia uma missa inaugural, ela foi com uma sacolinha, e dentro da sacolinha tinha essa garrafa amarela e um sabonetezinho, alguma coisa assim. E aí na palestra que a Yara tava falando, enquanto ela tava falando, ela falou uma frase que me marcou muito, que a mudança tá na palma da mão de vocês. E por Deuscidência, eu não vou chamar isso de coincidência porque não é uma coincidência. Eu acredito muito em Deuscidência, usava muito esse termo na ONG. Deuscidência, para quem não sabe, faço um parênteses aqui, tem o livre-arbítrio de falar que Deuscidência é a coincidência divina, Deuscidência de Deus. E lá a gente usava muito e coube a Deuscidência, mais uma vez, de eu estar com a garrafa na minha mão a hora que ela falou essa frase
E eu sou super sensível e comecei a chorar, a chorar. Eu olhei pra minha chefe sabe da história também. E ela compartilhando ali, ela não conhece a mulher, mas eu já contei essa história pra ela, ela ficou também super emocionada. E aí não teve como, eu fui, peguei um livro pra mim, pedi um autógrafo. Então assim, parabéns pelo projeto. É uma coincidência de eu estar aqui, de eu estar conhecendo vocês aqui. Eu tô entrando no RH agora porque eu fazia parte eu era social media na agência. E aí tem 15 dias que eu fui pro RH. Então a minha chefe me puxou. Então tô estreando com a Deus sensíveis pra saber com pessoas. Você tá estreando com o poder na palma da mão. Não existe, olha que coisa linda, não existe Mulher Maravilha, Super-Homem, Homem-Aranha, e nem existe laço. Perfeita, eu entrei com 15 anos, na ONG. Então, o que existe somos todos nós, e o nosso superpoder está aqui na palma da mão, que é a rede de relacionamento. Então, você entrando no RH agora, utiliza esse superpoder, que é a rede de relacionamento, para poder potencializar esses projetos que já existem. E quando eu digo que está na palma da mão, está na palma da mão de cada um de nós. É utilizar do nosso trabalho para fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, que bom que você, na hora que eu falei, né, deu essa deusidência, de você estar com a garrafa na palma da mão e relembrar aquilo que você já é. Aquilo que você fazia. Então, eu fiquei muito feliz. A sua essência. Fiquei muito feliz, gente, com o depoimento dela. Legal, gente. Esse fantástico. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente tinha que trazer, porque foi muito significativo e foi uma coincidência mesmo, né? Porque a gente estava convidando eles para vir. Estava no caminho, né? No caminho, exatamente. Não podia deixar de ter esse testemunho aqui. Então é nesse clima, nesse alto astral que eu queria encerrar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. E o que eu posso dizer, o mínimo é não pare e que influencie todos nós mais uma vez. Obrigado. Gratidão pelo carinho. Beijo.